Shalom, graça e paz a todos. Neste dia, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aptos a aprendermos mais da Sua palavra. A Sua palavra nos traz edificação. Neste momento, trazemos à memória o que está escrito no Salmo de número 126, versículo de número 3, quando a Bíblia nos diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Sim, Deus tem feito grandes coisas em favor do seu povo e continuará fazendo, pois Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E por isso devemos sempre dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E louvado seja Deus por isso. Estamos aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus no estudo deste dia, onde nós estamos iniciando o nosso estudo das mensagens para o viver diário, livro de número 2, de autoria do bispo Aguinaldo Sacramento. E neste dia, a primeira lição tem como tema a Bíblia e o dinheiro, um assunto de suma importância para o nosso tempo, onde há muitos questionamentos acerca deste tema, muitas dúvidas, e elas certamente serão esclarecidas de acordo com o estudo e a palavra de Deus neste dia, tá bom? Vamos começar aqui lendo o que está escrito no Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, dos teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A palavra do Senhor aqui, ela está falando da felicidade do homem que teme ao Senhor e do trabalho das suas mãos comerás, e feliz será e tudo te irá bem. Então está aqui trazendo uma ênfase acerca da valorização do trabalho. Podemos também citar aqui o que está escrito em Provérbios 6, do versículo 6 ao versículo 11, aonde a Bíblia nos diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Assim como o salmista, ele valoriza o trabalho e feliz será, em Provérbios condena aquilo que é oposto ao trabalho, a preguiça. E aí traz aqui o exemplo da formiga, que não tem oficial, não tem dominador, mas prepara no verão o seu pão. Então, neste dia, nós estaremos aqui abordando este tema sobre a Bíblia e o dinheiro. Em suma, vamos falar também sobre a prosperidade. O texto áureo está em Provérbios 10, versículo 4, que diz: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Nós teremos
três objetivos nesta aula. Primeiro, é visualizar a verdadeira colocação e compreensão sobre o dinheiro e a bênção do seu uso. Em segundo lugar, aprender o princípio da mordomia com o dinheiro por meio de eficiente administração. E em terceiro, avaliar o risco da avareza e a bênção da liberalidade, como diz em Isaías 32, versículo de número 8, mas o liberal, ou seja, o generoso, projeta coisas liberais e pela liberalidade estar em pé. Então, nós estaremos como objetivos atentando a esses princípios, né? Que tem como foco a palavra do Senhor e a lição abordada neste dia. A introdução da palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: o uso do dinheiro é um tema de muitas controvérsias e, sobretudo, de incompreensões que, na verdade, são frutos do desconhecimento da Bíblia. Pois é, ela que diz, por exemplo, o meu povo foi destruído para que lhe faltou o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. E o evangelista João também diz, examinai as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. A falta de compreensão da própria palavra de Deus levará inadvertidamente muitas pessoas a terem ideias errôneas sobre o dinheiro e sobre o seu uso. Então, como eu havia falado no começo do nosso estudo, muitas pessoas têm algumas dúvidas, alguns questionamentos acerca do dinheiro, né? E nós sabemos pela palavra do Senhor de que o dinheiro, o uso do dinheiro é um tema de muitas controvérsias, sobretudo de incompreensões que na verdade são frutos do desconhecimento da Bíblia. A própria palavra de Deus diz que o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. E a recomendação bíblica da parte de Deus para mim, para você, é para que nós possamos sempre examinar as Escrituras, pois examinando as Escrituras nós teremos conhecimento do dinheiro e do seu uso, trazendo assim uma oportunidade de nós podermos agir de acordo com a palavra de Deus no uso do nosso dinheiro. Hoje nós estamos falando sobre a Bíblia e o dinheiro. E quando a palavra do Senhor Deus nos diz em Provérbios, capítulo de número 6, versículo 6, quando diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, e no capítulo 13, no versículo 14, nós encontramos a seguinte forma, o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evite os laços de morte. O capítulo 21 e o versículo 5 nos diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Em Lucas 16, versículo 2, então mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas na tua administração, porque já não podes mais continuar nela. O que nós podemos, nesse momento, falar sobre o assunto é de que a nossa vida ela deve ser sempre pautada pelo princípio da palavra de Deus. Em relação às finanças, ao dinheiro, também não é diferente. Devemos atentarmos aos conselhos, aos ensinamentos que estão aí na palavra do Senhor nosso Deus, para que nós possamos, agindo assim de acordo com a palavra de Deus, termos prosperidade. E esta prosperidade, ela vai além do assunto finanças, ela vai além do que se diz respeito ao dinheiro. A prosperidade
ela tem uma expansão muito maior. Quando se fala de prosperidade, se fala sim, claramente, de dinheiro, finanças e o bom uso do mesmo. Mas está relacionado a uma vida, a uma qualidade de vida, a paz que nós temos da parte do Senhor nosso Deus, uma vida pautada pelos princípios da palavra de Deus. Em suma, isso de fato é prosperidade. E o primeiro tópico que nós estaremos aqui abordando é como é sabido, especialmente no Novo Testamento, fala muito em dinheiro. Há um erro primário e aberrante na compreensão do que falou o apóstolo dos gentios. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, no grego, nós temos a palavra filargúria, fila para amor, e argurion para dinheiro, ou seja, amor ao dinheiro. Ora, de plano, o texto procura combater o espírito idólatra do dinheiro pelo dinheiro, pois previamente já se tem a advertência do apóstolo do amor, João, quando diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou seja, da idolatria. Em 1 João capítulo 5, versículo 21. Claro é que essa idolatria é a avareza, que não está no contexto do bom senso, da liberalidade, do bom uso do dinheiro. Então, não há problema algum em se ter dinheiro. Não há problema. O problema é amar ao dinheiro. É o espírito de avareza. É ter o dinheiro como um Deus, chamado Mamon. E nós sabemos de que a recomendação de João é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou seja, da idolatria. E se não tomarmos cuidado, certamente cairemos neste pecado e sofreremos muitas consequências a respeito disso. Na própria palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós podemos ver aqui dois exemplos de duas pessoas que colocaram o dinheiro acima da vontade do Senhor. O primeiro exemplo se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 19, a partir do versículo 16, aonde fala de um jovem rico que, tendo interesse em receber a vida eterna e sendo ele observador e praticante dos mandamentos, mas quando recebeu do Senhor ali uma palavra dizendo para que ele pudesse compartilhar dos seus bens com outras pessoas, ele simplesmente se entristeceu e foi embora entristecido. Isso nos dá a entender de que aquele homem, aquele jovem, ele amou mais as suas propriedades, amou mais o seu dinheiro do que fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. E aí está o verdadeiro problema, e aí está o grande erro de muitas pessoas, colocar o dinheiro acima da vontade de Deus e não exercer a liberalidade, e Deus condena tal prática. Um exemplo totalmente diferente, contrário ao exemplo deste jovem rico, nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, onde a Bíblia nos fala de um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que também era rico, mas quando teve a oportunidade, ele se retratou e disse que daria metade dos seus bens aos pobres. Se tinha defraudado alguém, restituía 4 vezes mais. Então nós observamos aqui um exemplo totalmente diferente daquele jovem rico que na ocasião preferiu dar mais ênfase
ao seu patrimônio, às suas propriedades, ao seu dinheiro, do que atentar a obedecer a palavra do mestre. Enquanto Zaqueu, por sua vez, sendo rico, mas tendo a oportunidade, obedeceu a palavra de Deus, se retratou, se arrependeu, e por essa razão ele se dispôs a colocar a Deus, a Jesus, acima da sua riqueza, das suas posses. E é o que nós devemos entender aqui, um exemplo de liberalidade. Este homem chamado Zaqueu, e por isso recebeu da parte do Senhor não só uma visita que lhe proporcionou uma alegria, mas salvação. E isso é que é o importante. E muitas pessoas têm perdido a salvação por amar ao dinheiro. E o pecado não é ter dinheiro, o pecado é amar ao dinheiro, porque aí está a raiz para todos os males. Tudo o que estamos vivendo no presente século é o resultado, não só agora, mas do começo até os dias de hoje da história. Nós estamos observando aí a ganância desesperadora do ser humano, o poder aí de ter a riqueza, o domínio das coisas, a avareza, e as pessoas estão esquecendo de atentar para a palavra do Senhor nosso Deus, e alguns estão fazendo mau uso do dinheiro. E o importante é nós atentarmos de que o pecado não é ter dinheiro, mas sim amá-lo, idolatrá-lo, ter a avareza em nosso coração. Isso está de fato em desacordo com a palavra de Deus, e nós devemos atentar para isso. Um outro ponto importante é de que Deus, que é soberano, Ele quer a prosperidade dos seus filhos. Não são poucos os textos bíblicos que abordam esse tema. Um dos clássicos exemplos está em 3 João, capítulo 1, versículo de número 2, aonde nos diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Tem-se no grego o vocábulo euodou, significando ir bem, prosperar e ter sucesso. Então, Deus, como ser soberano, Ele é o que mais deseja a prosperidade dos seus filhos. É claro de que Deus, Ele quer que todos nós, todos os seus filhos possam prosperar, possam ter sucesso na caminhada, na trajetória. E por isso a Bíblia nos fala: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E como eu havia falado, a prosperidade vai além do ter o dinheiro. Ela aqui expressa de ir bem em todas as coisas, na área da saúde, o bem espiritualmente falando, né? E até mesmo, por que não, o dinheiro. Então a prosperidade, ela engloba, ela se amplia nesse contexto, de não estar restrita apenas em ter o dinheiro, mas em ter paz, em termos saúde, termos uma qualidade de vida, em estarmos bem espiritualmente falando. Isso de fato é a prosperidade que Deus requer para os seus filhos. E é claro, financeiramente falando, como está de acordo com a palavra de Deus. Evodomai, no sentido de ter uma jornada feliz, está prosperando conforme os lucros dos negócios permitirem. Taia. Então, é ter uma jornada feliz,
uma jornada de sucesso, uma jornada vitoriosa. E quando nós nos colocamos a estar de acordo com a palavra de Deus, que nos vai trazer direcionamento, certamente nós teremos essa prosperidade que está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Um outro ponto importante aqui que nós podemos destacar e todo esse processo de prosperar envolve dinheiro. A propósito, John Wesley, fundador da Igreja Metodista, sempre recomendava: ganhe bastante, economize bastante e invista bastante no reino de Deus. Neste espírito, a pergunta que se faz é esta: ganhar dinheiro para quê? As respostas podem ser: primeiro, fazer o melhor uso possível do mesmo. Segundo, para desfrutar da melhor maneira como mordomo, administrador de Deus, repartir com os necessitados, sejam pessoas ou instituições, como recomenda o apóstolo dos gentios na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, a parte B, que nos diz: para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, todo esse processo que envolve da prosperidade, e nós sabemos que Deus, Ele quer que os seus filhos sejam prósperos, envolve também o dinheiro, né? E aqui nós podemos responder uma pergunta: mas ganhar dinheiro para quê? Né? E a primeira resposta é simplesmente fazer o bom uso do mesmo, o uso correto do dinheiro, né? E em segundo, nós desfrutar da melhor maneira como mordomos administradores de Deus. Então, o prosperar envolve ter o dinheiro e devemos fazer o bom uso do mesmo para suprir as nossas necessidades, as necessidades da nossa família, né? Sabermos estar fazendo este bom uso e entendermos de como administradores das coisas de Deus, devemos também administrar este dinheiro naquilo que está relacionado ao reino de Deus, ajudando pessoas ou instituições. Então, administrar o dinheiro envolve isso, né? É nós usarmos, termos o bom uso ao nosso favor e em favor do nosso próximo, e de instituições, como administradores de Deus que somos. E aí, dentro disso, nós temos o quê? Uma prosperidade, uma vez de que essa prosperidade também envolve o dinheiro. E como recomendou aqui o fundador da Igreja Metodista, John Wesley, onde ele diz: ganhe bastante, economize bastante e invista bastante no reino de Deus. Então, a recomendação é ganhar bastante, economizar bastante e invertir bastante no reino de Deus. O Senhor que ama. É admirável a citação do salmista Davi, quando ele diz no Salmo 35, versículo 27, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam sempre, Tamide, seja engrandecido o Senhor que ama a minha prosperidade. Então, Deus ama a prosperidade dos seus filhos. E Deus quer que o seu povo seja próspero. E essa prosperidade envolve o dinheiro, o bom uso do mesmo, a administração do mesmo em relação às coisas concernentes à obra de Deus. E devemos, atentando
a recomendação do fundador da Igreja Metodista, quando ele diz ganhar bastante, economizar bastante e investir bastante no reino de Deus. E o salmista, como diz, seja engrandecido o Senhor que ama a minha prosperidade. Então, meu querido irmão, querida irmã, eu quero dizer a você de que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Sejamos, pois, prósperos, todos os sentidos da palavra, porque Deus assim se agrada desses que são prósperos. Um ponto importante aqui que nós podemos destacar neste versículo é que quando a palavra diz o Senhor que ama, o verbo em hebraico é larpots, no infinitivo, para querer, desejar, ansiar, gostar, amar, apressar, acelerar a minha prosperidade. Nós sabemos que a nossa prosperidade, ela vem do Senhor. O homem não pode receber absolutamente nada se do alto não vier. Então o Senhor Deus é que dá ao homem a oportunidade de ser próspero, de ser abençoado, né? De ter o trabalho e ter ali como consequência deste trabalho, né? O seu dinheiro, e fazendo o bom uso do mesmo e administrando como mordomo de Deus, certamente terá uma vida próspera, uma vida abençoada, porque assim como a prosperidade envolve o dinheiro, haverá prosperidade também espiritual, emocional, haverá prosperidade em todos os sentidos. Então, quando a palavra diz o Senhor que ama, ou seja, Ele quer, Ele deseja, né? A nossa prosperidade. E nós devemos entender de que Ele, Deus, ama a nossa prosperidade. E desta forma devemos entender de que devemos continuar, né, prosperando, né, sendo pessoas liberais em relação ao dinheiro. Porque um detalhe importante que nós podemos abordar aqui é que muitas pessoas não têm agido com liberalidade, né? Tem como ajudar e mesmo assim não tem ajudado, esquecendo de que recebeu, mas de que também deve se dar. E nós, como homens e mulheres escolhidos do Senhor, devemos entender que a prosperidade também é darmos. A prosperidade também é nós exercitarmos a liberalidade. Feliz é aquele que recebe e feliz é aquele que também tem como dar. E isso é a prosperidade ao qual o Senhor Deus ama. E uma coisa interessante aqui é de que muitos têm feito voto de pobreza. E para não alongar muito este assunto, é bom que se diga desde já que o chamado voto de pobreza não tem nenhum respaldo bíblico, pois o próprio apóstolo Paulo disse em uma das suas epístolas: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E nós devemos entender que a pobreza, ela não há, o voto de pobreza, não há nenhum respaldo bíblico. Deus ama a prosperidade dos seus filhos, e essa prosperidade está relacionada também ao dinheiro, à liberalidade em termos e também sabermos administrar, ter o bom uso do mesmo. E desta forma, aqueles
que fazem voto de pobreza estão em desacordo com a vontade do Senhor, uma vez de que Ele ama a prosperidade dos seus filhos. E essa prosperidade também está relacionada ao dinheiro. E como escreveu Paulo a carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Então nós somos ricos da graça, da misericórdia do Senhor nosso Deus. Ele, que sendo rico, se fez pobre, para que possamos também sermos ricos, né? Pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu infinito amor. E certamente é Ele que nos ajuda a conquistarmos essa prosperidade, que é algo cotidiano, que é algo relacionado ao nosso dia a dia. Eu quero dizer a você aqui, meu querido, de que o Senhor nosso Deus, Ele está sim de acordo com a sua prosperidade. Então busque esta prosperidade em todos os sentidos, não só em relação à finança, ao dinheiro, mas a prosperidade espiritual, a prosperidade emocional, a qualidade de vida, porque tudo isso envolve a prosperidade pelo qual o Senhor quer que nós venhamos ter. E Ele ama aos que têm a prosperidade, aos que são prósperos. Notório é que Deus não deseja nem o reinado do espírito de miséria sobre os seus filhos, nem que sejam dominados por aquilo que o latim chama de aure sacra fames, ou seja, a avidez do ouro. Por isso, certamente, se constitui no embaraço da raiz de todos os males. Então, Deus, Ele não quer que nós venhamos sermos dominados, né, pelo dinheiro. Amar ao dinheiro ao ponto de que o dinheiro venha nos dominar, ao ponto de que possamos ser avarentos, ao ponto de que nós possamos ter o dinheiro como um ídolo. Não, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos sim ter o dinheiro, e de acordo com a Bíblia, não há pecado nenhum em ter o dinheiro. O pecado é em amar ao dinheiro mais do que a própria vontade de Deus, mais do que a palavra de Deus. E aí eu citei os exemplos do jovem rico, que sendo rico, mas